qualquer um. Roca no Mundo agora em Uganda. Pô, diz aí, o que a gente veio fazer aqui? Bom, Uganda, um país da região central da África, a gente está continuando nosso roteiro por aqui, viemos de Ruanda e Uganda tem a oferecer mais suas belezas naturais, né? Destaque, claro, a visitação dos gorilas, é um dos principais países para se visitar gorilas, mas não se restringe a isso. Tem bastante safari também, o famoso Parque Rainha Elizabeth, destaque ali para os leões que sobem em árvores, nos poucos lugares do mundo que dá para ver isso. Tem também a nascente do Rio Nilo, tem montanhas, dá para fazer vários trekkings, tem a capital, Kampala, uma cidade bem movimentada, uma cidade grande, caótica, cosmopolita, mas tem o seu charme. Então a gente vai fazer um apanhado geral por Uganda e vou mostrar tudo para vocês. É isso, se rock em Uganda E viaje com a gente! todas essas atrações que Uganda tem a oferecer, nós alugamos um carro por 12 dias com uma empresa chamada Active Africa Vacations, mas o forte deles nem é aluguel de carro, embora a gente tenha pegado um carrão aqui 4x4 super potente, já mostrou que veio, mas o foco da empresa é outro, né, Rô? Exatamente. A empresa opera pacotes turísticos, né? Então tem os tours aos principais destinos de Uganda. Então muita gente prefere que uma empresa, né, cuide de todos os detalhes da viagem, né, que a pessoa não precisa se preocupar, nem dirigir. Então eles também têm esses pacotes e levam para os safaris, para a visitação dos gorilas, para conhecer o Nilo, o Lago Vitória. Então fica a gosto, né, de quem estiver viajando. Eles têm esse serviço e na verdade é o foco da empresa. E a gente gostou bastante do pessoal, eles são bem atenciosos, são bem rápidos na resposta, dão várias dicas legais. Inclusive eles ajudaram a gente a planejar o nosso roteiro, uma vez que a gente ia fazer independente, mas eles deram alguns toques de algumas coisas que talvez se encaixariam melhor. Então a gente gostou bastante e fica aí a dica: Active African Vacation. O primeiro destino aqui em Uganda vai ser a Floresta Impenetrável de Bwindi. Então a gente saiu às 3 horas da manhã da cidade de Kampala. Tava escuro ainda, mas lá o trânsito é muito caótico, é uma coisa assim surreal. Então por isso que a gente decidiu sair bem cedo. Na verdade a gente acordou às 3 e saiu de lá, era 3h30. 3h30. Para evitar o trânsito. E hoje é um dia bem longo de estrada, são quase 9 horas. A distância são 500 quilômetros. E por enquanto a estrada tá tranquila, bem pavimentada, tal, só a única coisa é que tem bastante curva, então tem que tomar cuidado. Mas a gente tá apreciando aqui bastante a paisagem e quando a gente chegar lá na Floresta Impenetrável de Bwindi, a gente mostra a região para vocês. Onde que a gente tá? Bom, atrás de nós aqui
a famosa Floresta Impenetrável de Bwindi. Nome bem forte esse aí, né? Marcante. Por que impenetrável? A explicação é justamente, trata-se de uma floresta equatorial, inclusive estamos bem próximos aqui da linha do Equador. E como toda floresta equatorial, é uma floresta muito densa. E essa densidade da vegetação, né, fez com que aos poucos fosse ganhando fama de ser muito difícil o avanço para dentro da floresta, a penetração, e aí acabou ficando o nome oficial. E quem que mora lá? Os famosos gorilas da montanha. Essa floresta, ela abriga mais da metade da população de gorilas do mundo. Hoje é próximo de 850 gorilas de montanha, que se dividem em 3 países: a República Democrática do Congo, em Ruanda e aqui em Uganda. E só nessa floresta, metade dessa população mora aqui. Existe uma outra característica muito interessante sobre essa floresta, até uma característica geográfica, não é mesmo? É uma curiosidade, né? É uma curiosidade. Essa floresta é uma das poucas formações vegetais no mundo que sobreviveram à última era do gelo, né? Ao avanço aí do gelo que tomou conta do planeta. Mas essa floresta aqui, ela tem essa importância entre os pesquisadores, porque guarda resquícios aí muito antigos. Então a gente pode dizer que a floresta está na terceira idade. Está bem na terceira idade, bem avançada nesse caso. E tem outra coisa legal também, além dos gorilas, claro, tem uma biodiversidade enorme, né? Várias outras espécies, e dentre elas o chimpanzé. Mas o chimpanzé também tem em outros lugares na África. Porém, nessa floresta também é o único lugar onde eles convivem, essas duas espécies, tanto o chimpanzé e os gorilas. Então é o único lugar onde é possível encontrar as duas espécies coexistindo no mesmo habitat. Né? Então, de fato, é uma floresta respeitável nesse sentido. Não é barato visitar os gorilas da montanha, é possível, mas nos 3 países, aqui é o que fica no valor intermediário, são $600 a permissão para você poder visitar o gorila e passar... Por pessoa. $600 por pessoa. E pode ficar 1 hora na presença deles uma vez que você encontra o grupo. Mas uma coisa interessante é que existe todo um trabalho para que esses gorilas possam receber os turistas. Então, demora de 2 a 3 anos para que esses gorilas sejam habituados à presença do ser humano, para que daí grupos de turistas, de no máximo 8 por vez, sejam aproximados dos gorilas. Então, obviamente que existe toda uma questão de reflexão sobre a preservação desses animais, né? Claro. Mas só que, pelo fato de ser muito caro, as autoridades fazem com que esse dinheiro que o turismo patrocina esses animais, faz com que as autoridades consigam evitar a caça ilegal e também criar uma consciência na comunidade no entorno de preservação, tanto do habitat quanto dos gorilas. Isso é muito bacana. É uma forma de... É caro, mas a gente resolveu não fazer. Mas se o turista investe esse valor para visitar esses animais, é até uma questão legal, porque é uma consciência ambiental e ecológica. Claro, né? Você, ao visitar, desse dinheiro desembolsado, ele basicamente ajuda diretamente na preservação dos gorilas. Exato. E a prova disso é desde que essa atividade turística, essa visitação dos gorilas começou na década de 80, o número de gorilas começou a aumentar. Né? Ainda é um número baixo, né? Por volta de 800, 850, né? O que infelizmente, né, poderia ser muito mais, mas representa uma situação de aumento de gorilas, né? Graças ao turismo. Então é uma relação saudável, nesse caso, do turismo com a espécie do gorila. E caso você venha visitar para poder apreciar esses lindos animais, existem várias propriedades no entorno. Nós estamos hospedados no Gorilla Safari Lodge, que é uma das opções, uma ótima base, né, tanto que a gente está do lado aqui dessa hospedagem e a floresta está aqui, né, atrás de nós. É possível ver da sacada, a janela da nossa cabana, é possível ver a floresta. Então, bem bacana. Muito bem localizado e tem uma relação. Então, mesmo aqui, né, bem do lado aqui, como a gente até brincou, né? Como a gente vai numa balada, fica na porta, mas não entra, né? Aí pergunta, por que você não vai entrar na balada? Porque R$100 para entrar, seco, né? Não consome nada. Então,
É mais ou menos essa relação que a gente está aqui também, mas né, o que a gente está muito satisfeito em poder mostrar, né, essa atração, e que é uma atração muito saudável do ponto de vista essa relação harmoniosa entre a atividade turística, né, e a preservação. Então a gente fica muito contente em poder mostrar. Mas todo mundo que faz esse programa, né, essa visita ao gorila, todo mundo volta encantado, né, Cá? A gente conversou com bastante viajantes, né, que fizeram tanto aqui em Uganda, quanto na República Democrática do Congo, quanto em Ruanda, e em todos os lugares, quem faz essa visitação, por mais que seja apenas uma hora, e todo mundo fala que passa assim voando, mas todo mundo fala assim, olha, valeu a pena, né, esse investimento, digamos experiência assim. Única de uma vida, né? A gente vai fazer um dia, só não agora, né? Porque a gente está num projeto maior, uma viagem de volta ao mundo, mas certamente a gente vai voltar para um dia poder investir nosso dinheiro para ficar uma hora aí com esses belíssimos animais. Exatamente. E aí, amor? Meu, um hambúrguer com batata frita em plena floresta de Bwindi aqui em Uganda, é muita regalia, bom demais. Vou comer o meu. Nós estamos saindo aqui da floresta impenetrável de Bwindi, da região, e agora o nosso destino é em direção ao Queen Elizabeth Park, que é um famoso parque de safari aqui em Uganda. A previsão é de umas 5 horas de viagem, né? Exatamente. Um pouco mais de 5 horas. São 130 quilômetros aproximadamente, só que tem algumas mudanças, né? Como nós estamos indo para o setor, o extremo sul do parque, o setor Ixaxa, especificamente para esse setor é tudo estrada de terra. Na verdade tem um pequeno trecho de asfalto aqui na frente, mas grande parte vai ser estrada de terra. Nós vamos fazer um caminho um pouco mais cênico, nós vamos contornar a floresta impenetrável de Bwindi. Então justamente é aquele caminho para apreciar bem a paisagem, né, ir com calma e devagar, que é justamente o que a gente vai fazer. Muito obrigado por assistir nosso vídeo até aqui. E se você gostou, deixe o seu like, ele nos ajuda muito. E se inscreva em nosso canal e ative as notificações, assim você será avisado de novos vídeos. E nos acompanhe também em nossas outras redes sociais. Se roca no mundo e viaje com a gente!